Quando se fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse, muitos pensam que elas eram apenas representações simbólicas ou até inventadas, mas isso não é verdade. Tratavam-se de comunidades reais, formadas por pessoas comuns, com falhas, lutas, desafios e fé genuína. Elas receberam orientações diretas registradas no livro do Apocalipse, com o objetivo de corrigir atitudes, encorajar, advertir e conduzir o povo de volta ao caminho correto. Cada igreja possuía sua própria trajetória, seus conflitos e sua maneira de agir. Neste vídeo você vai entender isso com clareza, o que cada igreja representou no contexto bíblico e como esses lugares existem atualmente no mundo real. Algumas se transformaram em ruínas, enquanto outras cresceram e deram origem a grandes cidades modernas. Vamos começar. 1. Éfeso. Éfeso aparece em Apocalipse capítulo 2, dos versículos 1 ao 7. A mensagem se inicia assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas são as palavras daquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e caminha entre os 7 candelabros de ouro. Essa mensagem foi destinada a uma cidade que, no período em que o Apocalipse foi escrito, estava entre as mais importantes da Ásia Menor. Éfeso era enorme, vibrante e conhecida por sua influência e poder. Tinha posição estratégica no comércio, na política e na religião. Seu porto recebia comerciantes de várias partes do mundo. Ao andar por suas ruas de mármore, era possível ouvir diferentes idiomas. Muitos estudiosos afirmam que ela estava entre as maiores cidades do Império Romano, ficando atrás apenas da própria Roma. A Bíblia mostra que Éfeso teve um papel marcante na história do cristianismo. O livro de Atos dedica bastante atenção a essa cidade. Em Atos 19, por exemplo, Paulo chega ali e começa a anunciar a mensagem de Jesus. O efeito foi tão intenso que atingiu até a economia local. Os artesãos que produziam imagens da deusa Ártemis ficaram indignados, pois suas vendas diminuíram à medida que muitas pessoas deixavam a idolatria. Isso provocou um grande tumulto no teatro da cidade. Foi nesse cenário de crescimento da fé e de conflitos que surgiu a igreja de Éfeso, uma comunidade ativa, perseverante e resistente. Jesus afirma no versículo 2: Conheço as tuas obras, o teu esforço e a tua perseverança. A igreja sabia lidar com falsos ensinamentos, permanecia firme diante do erro e era comprometida. No entanto, apesar dessas qualidades, a carta traz uma advertência que ainda ressoa hoje. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Isso revela que Éfeso havia se tornado uma igreja ocupada, porém fria, cheia de atividades, mas distante da paixão inicial. E como está Éfeso nos dias atuais? A antiga cidade já não existe como centro habitado. O que resta é um dos sítios arqueológicos mais impressionantes do mundo. Ao caminhar por lá hoje, vêem-se enormes ruínas espalhadas ao pé das montanhas. O antigo porto secou há séculos e o mar recuou vários quilômetros. A biblioteca de Celso permanece de pé, quase como um símbolo esculpido em pedra. O grande teatro onde Paulo foi acusado ainda está lá, silencioso, com seus enormes degraus. Ruas inteiras continuam preservadas, assim como casas, templos, colunas e praças. Éfeso se tornou um lembrete visível de que tudo pode desaparecer quando a força espiritual se perde. 2. Esmirna. A mensagem à igreja de Esmirna está em Apocalipse 2, dos versículos 8 ao 11. Jesus inicia dizendo: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e voltou à vida. Esmirna era bastante diferente de Éfeso. Enquanto Éfeso se destacava por sua grandiosidade, Esmirna era conhecida por sua fidelidade a Roma, algo do qual a cidade se orgulhava. Havia ali templos dedicados ao culto ao imperador, prática altamente valorizada pelo governo romano. Isso gerava um sério problema para os cristãos, pois se recusar a adorar o imperador era considerado um ato de traição. Por isso, Jesus declara: Conheço a tua aflição e a tua pobreza. A igreja de Esmirna enfrentava sofrimento e perseguição. Muitos de seus membros eram pobres por causa de boicotes e discriminação. Ainda assim, Jesus acrescenta: Mas tu és rico, ou seja, apesar de toda a pressão, eles permaneciam fiéis. Aos olhos da sociedade pareciam insignificantes, mas diante de Deus tinham um grande valor. Jesus os exorta: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A história registra que algumas décadas depois, um dos líderes mais conhecidos da igreja, chamado Policarpo, foi executado por causa de sua fé.
Ele era discípulo do apóstolo João, e sua morte marcou profundamente a trajetória de Esmirna. Mas como está Esmirna nos dias atuais? A antiga cidade não se transformou em ruínas. Atualmente, ela é a cidade moderna de Izmir, uma das maiores da Turquia. Trata-se de uma metrópole com milhões de habitantes, marcada por edifícios altos, grandes avenidas e um porto sempre ativo. No meio desse cenário urbano, ainda permanecem vestígios do passado que revelam como a cidade era nos tempos bíblicos. Um exemplo é o Ágora de Esmirna, um museu a céu aberto que preserva ruínas dos períodos helenístico, romano, bizantino e otomano, sendo hoje um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. 3. Pérgamo. A mensagem à igreja de Pérgamo está registrada em Apocalipse 2, dos versículos 12 ao 17. Logo no início, Jesus faz uma declaração impactante. Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço as tuas obras e o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Pérgamo era um centro religioso de grande influência. A cidade possuía diversos templos dedicados a várias divindades, mas o mais conhecido era o enorme altar de Zeus, localizado no topo de uma colina e visível de longe. Muitos estudiosos entendem que esse altar está por trás da expressão trono de Satanás. Além disso, Pérgamo abrigava importantes templos voltados ao culto ao imperador, tornando-se um polo de adoração ligada ao poder político. Outro aspecto marcante da cidade era sua biblioteca, considerada uma das mais grandes do mundo antigo, rivalizando com a de Alexandria. Pérgamo era um verdadeiro centro de cultura, literatura e conhecimento. Jesus elogia a igreja dizendo: "Conservas o meu nome e não negaste a minha fé." Contudo, também apresenta uma repreensão. "Tenho contra ti que toleras Jezabel." Apocalipse 2, 20. Isso mostra que a igreja enfrentava sérios problemas por causa da mistura entre a fé cristã e práticas erradas, influências pagãs e comportamentos distorcidos. E como está Pérgamo atualmente? A antiga cidade corresponde hoje à região de Bergama, na Turquia. O local preserva muitos sítios históricos e ruínas de Pérgamo, sendo um dos destinos turísticos mais visitados da região. A cidade ficou famosa por sua biblioteca, que foi a segunda mais importante do mundo antigo. O altar de Pérgamo, uma impressionante estrutura dedicada a Zeus e construída no século I a.C., também se destacou ali. Com o passar do tempo, essa construção foi bastante danificada. No final do século XIX, foi escavada em seu local original, e grande parte de suas estruturas foi levada para a Alemanha por uma expedição arqueológica liderada por Karl Ullmann. Altar de Pérgamo, uma impressionante estrutura dedicada a Zeus e construída no século I a.C., também se destacou ali. Com o passar do tempo, essa construção foi bastante danificada. No final do século XIX, foi escavada em seu local original, e grande parte de suas estruturas foi levada para a Alemanha por uma expedição arqueológica liderada por Karl Ullmann. Altar de Pérgamo, uma impressionante estrutura dedicada a Zeus e construída no século I a.C., também se destacou ali. Com o passar do tempo, essa construção foi bastante danificada. No final do século XIX, foi escavada em seu local original, e grande parte de suas estruturas foi levada para a Alemanha por uma expedição arqueológica liderada por Karl Ullmann. Altar de Pérgamo, uma impressionante estrutura dedicada a Zeus e construída no século I a.C., também se destacou ali. Com o passar do tempo, essa construção foi bastante danificada. No final do século XIX, foi escavada em seu local original, e grande parte de suas estruturas foi levada para a Alemanha por uma expedição arqueológica liderada por Karl Ullmann. Altar de Pérgamo, uma impressionante estrutura dedicada a Zeus e construída no século I a.C., também se destacou ali. Com o passar do tempo, essa construção foi bastante danificada. No final do século XIX, foi escavada em seu local original, e grande parte de suas estruturas foi levada para a Alemanha por uma expedição arqueológica liderada por Karl Ullmann. Altar de Pérgamo, uma impressionante estrutura dedicada a Zeus e construída no século I a.C., também se destacou ali. Com o passar do tempo, essa construção foi bastante danificada. No final do século XIX, foi escavada em seu local original, e grande parte de suas estruturas foi levada para a Alemanha por uma expedição arqueológica liderada por Karl Ullmann. Altar de Pérgamo, uma impressionante estrutura dedicada a Zeus e construída no século I a.C., também se destacou ali. Com o passar do tempo, essa construção foi bastante danificada. No final do século XIX, foi escavada em seu local original,
e grande parte de suas estruturas foi levada para a Alemanha por uma expedição arqueológica liderada por Karl Ullmann. O altar de Pérgamo, uma impressionante estrutura dedicada a Zeus e construída no século I a.C., também se destacou ali. Com o passar do tempo, essa construção foi bastante danificada. No final do século XIX, foi escavada em seu local original, e grande parte de suas estruturas foi levada para a Alemanha por uma expedição arqueológica liderada por Karl Ullmann. O altar de Pérgamo, uma impressionante estrutura dedicada a Zeus e construída no século I a.C., também se destacou ali. Com o passar do tempo, essa construção foi bastante danificada. No final do século XIX, foi escavada em seu local original, e grande parte de suas estruturas foi levada para a Alemanha por uma expedição arqueológica liderada por Karl Ullmann. O altar de Pérgamo, uma impressionante estrutura dedicada a Zeus e construída no século I a.C., também se destacou ali. Com o passar do Mas o texto também deixa evidente que aceitar o erro colocava toda a comunidade em perigo. Há ainda um detalhe bíblico importante. O livro de Atos menciona uma mulher chamada Lídia, comerciante de púrpura, que era natural de Tiatira, Atos 16:14. Embora ela estivesse em outra cidade quando conheceu Paulo, o fato de ser originária de Tiatira confirma que o local era reconhecido pela produção de tecidos tingidos. E como esse lugar se encontra atualmente? A antiga Tiatira está localizada dentro da cidade moderna de Akhisar, na Turquia. Os achados arqueológicos em Akhisar incluem vestígios de igrejas cristãs primitivas e outras construções públicas. Muitas dessas ruínas estão relativamente bem preservadas, com estruturas antigas ainda visíveis na região. Embora algumas áreas apresentem desgaste causado pelo tempo e pela falta de conservação contínua, a visita ao local oferece uma experiência enriquecedora para quem deseja conhecer a profunda herança religiosa da região. 5. Sardes. A carta à igreja de Sardes está registrada em Apocalipse 3, dos versículos 1 ao 6. Jesus começa dizendo: "Conheço as tuas obras, tens fama de que estás vivo, mas estás morto." Apocalipse 3, 1. Essas palavras são fortes porque Sardes era uma cidade marcada por um passado glorioso. Séculos antes do período do Novo Testamento, ela foi a capital do antigo reino da Lídia, um território extremamente rico. A prosperidade era tão grande que tradições associam a cidade ao reinado de Creso, conhecido por sua imensa fortuna. Sardes também tinha a reputação de ser praticamente inexpugnável, pois estava situada no alto de uma montanha cercada de penhascos. No entanto, sua história guarda um detalhe significativo. A cidade foi conquistada 2 vezes porque seus vigias falharam em manter a vigilância. Esse contexto ajuda a entender o alerta de Jesus: "Sê vigilante." Apocalipse 3, 2. Assim como a cidade foi surpreendida por descuido, a igreja vivia uma fé superficial, sustentada mais pela aparência do que pela realidade espiritual. Ainda assim, Jesus reconhece que havia fidelidade em meio ao problema. Tens, contudo, em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Apocalipse 3, 4. Uma minoria permanecia firme. E como está Sardes hoje? O sítio arqueológico de Sardes, atualmente chamado Sarte, na Turquia moderna, é um importante ponto turístico e um dos mais relevantes locais arqueológicos da região. Os visitantes podem explorar as ruínas do complexo de banhos e ginásio, uma grande sinagoga e antigas lojas do período bizantino. A cidade também é conhecida pelo Templo de Ártemis, considerado um dos maiores templos do estilo jônico já construídos. Durante o domínio romano, Sardes manteve sua importância, abrigando o culto imperial, avenidas monumentais, termas públicas e a maior sinagoga da antiguidade. Hoje, é possível observar os vestígios dessa cidade impressionante e mergulhar em sua rica trajetória histórica. 6. Filadélfia. A carta à igreja de Filadélfia está em Apocalipse 3, dos versículos 7 ao 13. Jesus inicia dizendo: "Isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre." Apocalipse 3, 7. Filadélfia ocupava uma posição estratégica, localizada em uma rota que ligava várias regiões da Ásia Menor. Por isso, era conhecida como a Porta da Ásia, um local de passagem e influência cultural. A região era fértil, repleta de plantações, mas também sofria com frequentes terremotos.
A instabilidade do solo fazia com que muitos moradores temessem o colapso das construções. Relatos antigos indicam que algumas pessoas preferiam viver fora da cidade, em áreas rurais, para se proteger desses tremores. Jesus elogia a igreja dizendo: "Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome." A Filadélfia era uma comunidade pequena, porém fiel. Diferente de outras, não recebe repreensões, apenas promessas. Jesus fala de uma porta aberta diante dela, uma imagem que se conecta diretamente com o papel estratégico da cidade. A antiga Filadélfia corresponde hoje à cidade moderna de Alaşehir, na Turquia. Ao contrário de locais como Éfeso e Sardes, há poucas ruínas visíveis, mas as que existem são significativas. Entre os achados estão os restos de uma antiga igreja, construções medievais, cerâmicas e um cemitério islâmico. Essas descobertas ajudam a revelar aspectos importantes do passado e da evolução histórica da região, marcada por eventos naturais que transformaram profundamente a cidade ao longo dos séculos. Filadélfia é uma das poucas entre as 7 igrejas em que as ruínas do período bíblico aparecem misturadas com casas, comércios e ruas da vida cotidiana atual. 7. Laodiceia. A carta à igreja de Laodiceia está em Apocalipse 3, dos versículos 14 ao 22. Jesus inicia dizendo: "Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente." Apocalipse 3, 15. Laodiceia era uma cidade extremamente próspera. Possuía bancos, comércio forte, produção têxtil reconhecida e uma escola de medicina famosa, especialmente por um colírio desenvolvido ali. No entanto, um dos aspectos mais conhecidos da cidade era seu sistema de abastecimento de água. Laodiceia não possuía uma fonte própria, por isso recebia água trazida de longe por meio de aquedutos. Quando essa água chegava à cidade, vinha morna e carregada de minerais. Jesus usa essa realidade local para ilustrar a condição espiritual da igreja, ao dizer: "Porque és morno, estou a ponto de vomitar-te." Apocalipse 3, 16. Laodiceia acreditava não precisar de nada, pois era materialmente rica. Contudo, Jesus declara: "Tu és pobre, cego e nu." A crítica é direta, clara e totalmente conectada à realidade da cidade. E como está Laodiceia atualmente? A antiga Laodiceia está localizada próxima à cidade moderna de Denizli, que hoje abriga um dos maiores sítios arqueológicos da região. Denizli, capital da província de Denizli e parte da região do Egeu, é um destino que reúne história antiga, belezas naturais e uma atmosfera vibrante. Denizli é especialmente conhecida por sua proximidade com Pamukkale, uma maravilha natural famosa por suas piscinas termais de travertino branco. Além disso, Denizli também está próxima das ruínas da antiga cidade de Hierápolis, um importante sítio arqueológico que revela a grandiosidade do Império Romano, com um teatro bem preservado e extensas necrópolis. A combinação de patrimônio histórico, paisagens naturais e hospitalidade torna a região um destino marcante para quem deseja conhecer a rica cultura da Turquia. Ao observarmos as 7 igrejas, algo se destaca com clareza. Todas receberam orientações específicas, elogios objetivos e advertências diretas, mas cada mensagem carrega princípios que ultrapassam séculos. Essas cartas não foram apenas análises espirituais do primeiro século, elas funcionam como espelhos, capazes de revelar padrões que continuam presentes. Éfeso nos alerta sobre o risco de perder o primeiro amor, mesmo quando a estrutura ainda parece sólida. Esmirna mostra que o sofrimento não é sinal de abandono, mas pode ser prova de fidelidade. Pérgamo revela como pequenas concessões podem enfraquecer fundamentos inteiros ao longo do tempo. Tiatira ensina que tolerar aquilo que corrói por dentro é tão perigoso quanto a perseguição externa. Sardes demonstra que a reputação pode enganar quando não há vida verdadeira por trás dela. Filadélfia prova que força não está no tamanho, mas na lealdade. E Laodiceia deixa claro que a pior condição espiritual não é a queda, mas a ilusão de que tudo está bem, quando na verdade não está. Se você gostou desse conteúdo e deseja continuar explorando a história real por trás dos lugares mencionados na Bíblia, inscreva-se em Rastros do Cordeiro. Aqui, cada detalhe do passado ganha vida para iluminar o presente. Obrigado por acompanhar até o final. Deus abençoe a todos.